Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Bom dia, boa tarde, boa noite, tricolores. Mais um Panorama Tricolor, o de número 140 semanas fazendo um programa dedicado ao Fluminense e à torcida do Fluminense. E hoje aqui, em minha companhia, à minha esquerda, Lúcio Bairral. Centro-direita. Esquerda caviar, né? Esquerda caviar. Centro-direita aqui o PMDB, Paulo Ângelo. E na extrema-direita, Écio Neves, Renato. O que é isso? Vou me levantar e vou embora, hein? Então, pessoal, boa noite. Mesa comandada Fernando Henrique Carvalho. Uma segunda-feira... Bem ao centro. Uma segunda-feira triste, de muita chateação, com uma eliminação do Fluminense. A gente está aqui para debater a derrota para o Botafogo, a desclassificação do Euricão 2015 e o porvir aí do Campeonato Brasileiro. Renato, dê suas considerações iniciais aí, por favor. Rapaz, sobre o jogo no primeiro tempo horroroso até os 30 minutos, podia ter levado um montão, apesar daquele gol impedido. Melhorou com a entrada do Robert no lugar do Wagner, que estava péssimo. Então, inicialmente é só isso. Paulo, você que esteve lá, eu levei. Só quer dizer o seguinte, eu deixo o jogo na mão de Paulo Ângelo, Rhodes, Marino e o Fluminense perde, né? Se tivesse lá, a gente estava classificado. É isso mesmo, Ângelo? Mais ou menos, né? Porque quando você estava passeando na Europa, o Fluminense contratou o Ricardo Tinarumbleiro e nós estamos aí, né? Mas enfim, grande abraço a todos. Cara, não foi pegando o gancho do Renato, o Lúcio ainda vai falar a respeito disso, foi um primeiro tempo bem ruim do Fluminense, eu acho, que melhorou só no finzinho, principalmente o gol, né, no final da primeira etapa, que ainda colocou a gente no jogo de volta. No segundo tempo ficou nítida a superioridade do Fluminense, até porque o Botafogo estava esgotado fisicamente, sem força para reagir, mas faltou poder de conclusão. Nos pênaltis, eu acho que enfim, a gente vai falar sobre isso, eu acho que não cabe crucificação, podia acontecer qualquer coisa, tem gente que se irrita, que acha que tinha que resolver, mas enfim, eu acho que o Fluminense não perdeu sua classificação nos pênaltis, acho que perdeu no segundo tempo da partida, quando teve ampla superioridade, poderia ter conquistado o gol de empate que levaria a vaga para a final e acabou não conseguindo. Bom, o legal aqui do Panorama é que nas considerações iniciais as pessoas já entram já no assunto. Copiando seu modelo, você sempre faz isso. Né? Então, Lúcio, sem considerações iniciais, já vamos entrar no jogo. Vou fazer aqui uma pergunta e, na verdade, é uma opinião e eu quero que você aproveite e faça sobre isso. Cara, o Fluminense é pródigo, é mestre e não conseguia exercer seu favoritismo e não conseguia aproveitar vantagens construídas. Assim, a gente poderia aqui, o Paulo, que é uma memória aí avassaladora, a gente poderia lembrar casos e casos de a gente entrar no jogo favorito. Dezenas! Porque, gente, dezenas. Esse Fluminense, esse Botafogo, tanto é que nos últimos 2 jogos o Fluminense ganhou, quer dizer, no anterior a esse, o Fluminense vai ser favorito sempre. E o Fluminense construiu uma vantagem no primeiro tempo e perdeu essa vantagem em menos de 20 minutos. Porque essa é a história do Fluminense. Não saber ser favorito, não construir vantagem, não saber usar o regulamento. O Fluminense tem um dom de fazer jogos comuns, jogos normais, épicos. Às vezes dá certo. Enfim, aquele jogo contra o Madureira, o Fluminense poderia ter feito 1, 2, 3 e resolvido o problema. Mas tem que ir os 44 gols contra, uma bola levantada. O Fluminense é assim. Os títulos do Fluminense, os últimos 20 títulos do Fluminense, você pode pegar 15 ou 10 brincando que foram acima dos 40 do segundo. O Fluminense é assim. Títulos tranquilos, normais. Eu me lembro do Carioca de 2005 de 2002 contra o Americano. É normal? Porque contra o Americano. É semifinal, ele tomou um gol de goleiro no final. Sim. Ia ser eliminado. Mas tu falou o título. Contra o Americano, em 2002, e em 2012, que o Deco acabou com o jogo, enfim, só esses 2. Os outros títulos todos foram suados. Deco e Thiago Neves. E Thiago Neves. Mas assim, o Fluminense tem isso. E agora, o Fluminense não perdeu nos pênaltis. O Fluminense perdeu porque tiraram o mando de campo, porque tiraram o Fred, porque tomou um gol impedido.
Enfim, se for analisar o que aconteceu dentro do campo, a superioridade do primeiro tempo do Botafogo, o Botafogo fez 2 gols. A nossa superioridade no segundo, a gente não teve competência de fazer gol. Ok, dentro do campo foi isso. Agora, fora do campo que a gente foi eliminado. O Fluminense foi eliminado fora do campo. Ganhou a Ferg, mais uma vez, botando seus 2, e agora o Botafogo, que está na final, achando tudo lindo, maravilhoso, chegando na final, vai perder, vai ter erro de arbitragem a favor do Vasco, e não reclamem, não chorem. Vocês criaram cobras dentro da sua casa. Se for picado, só lamento. Assim, a final tá armada desde o começo, né? É foda falar, cara, é triste que a gente milita no futebol e, cara, ainda vê isso nessa altura do campeonato, né? Agora, o Paulo André, os 25 minutos de série do Fluminense foram terríveis, até a parada técnica, né? E aí, acho que tiveram 2 lances que definiram o jogo. Primeiro, realmente, um gol impedido, claramente impedido, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas também, ao meu ver, uma falha bizonha do Cavalieri, não sei o que ele tinha que fazer lá naquele lance lá na bola, mas na opinião particular minha. E depois uma coisa que eu, pelo menos, venho falando acerto. Tomamos um gol numa enfiada de bola por entre o meio campo e com a linha burra entre os zagueiros, ou seja, uma coisa que era uma crônica anunciada. Claro que o segundo gol também saiu de um lance bizarro do Wagner, que foi tentar sair jogando, não passou, perdeu a bola e abandonou. Que eu vi pela televisão nesse momento, eu estava vendo o jogo, abandonou e deu. Esses 25 minutos realmente foram terríveis, né? Pavorosos. Eu até te diria o seguinte, para quem esteve no estádio ano passado, teve o desprazer de acompanhar a goleada do América de Natal no Maracanã por 5-2 no segundo tempo, esses 25 minutos do primeiro tempo no Engenhão são equivalentes aos 25 minutos do segundo tempo daquele dia. Foi um negócio que, assim, a gente na arquibancada, olhando para as pessoas, a sensação era de que o Botafogo ia aplicar uma goleada, ia dobrar aquele placar. Foi uma coisa horrível, eu confesso para você, eu só tive embora o time tenha melhorado já no final do primeiro tempo, eu só tive alguma tranquilidade quando o Jean marcou o gol de pênalti, porque aquele gol recolocou o Fluminense na partida e acabou recolocando mesmo, porque no segundo tempo a gente só não venceu por falta de competência para finalizar. Quanto à questão da arbitragem que você falou, a gente já sabia disso tudo, esse campeonato tem cartas marcadas desde o começo, os erros gritantes, né, como aconteceram em todo o final de semana, e foi feita a final dos aliados da federação, onde agora um deles será derrotado e terá direito a fazer o chororô de um lado ou de outro. Já se esperava isso, é uma coisa que ficou bastante declarada, principalmente desde a volta do senhor Eurico Miranda à presidência do Vasco, e a gente já sabia que ele dá com esse tipo de adversidade, né? Toda a adversidade construída, inclusive essa partida colocada de forma estapafúrdia no Engenhão, isso tudo representa o retrocesso do futebol carioca, onde o Fluminense, mesmo com suas dificuldades, saiu de cabeça erguida. Poderia ter ido mais além se tivesse competência para finalizar. Renato, e pegando esse gancho, é sempre assim, aí depois o Fluminense, aí que eu falo, o Fluminense quando ele dá favor de time, não joga nada, porque eu não sei se ele já entra já achando que está tudo resolvido, isso assim é história. Aí depois que ele tem que correr atrás, aí ele começa a jogar, né? E foi assim no segundo tempo, né? Foi um jogo de ataque contra a defesa, e cara, mais uma vez o definido fora de campo, porque com a ausência do Fred. Assim, é difícil você afirmar, não dá para fazer previsão. Mas com o Fred lá dentro, com a quantidade de ataques que a gente deu, muito provavelmente uma bola daquela entraria, né? Pelo menos mais um nós teríamos feito. Botamos 2 bolas na trave, que é... Duas, era o que eu estava querendo dizer. O gol, no final, faltando 5, não botar o gol de centroavante e começa assim. Tá perdendo. Bota o gol na área. E vamos ver se ele não faz um gol, que de repente faz um gol de cabeça. Eu estou desespero mesmo para tentar fazer o segundo gol, empatar e se classificar. Mas eles não iam deixar isso acontecer. E acho que o time entrou um pouco com o resultado na mão. Não, vamos segurar isso aqui. O Botafogo entrou com muito mais vontade. O time eles não têm, mas eles têm mais vontade. Tiveram, pelo menos, nesse começo de tempo. E aí, eles cresceram em cima do Fluminense. Eu acho que o Fluminense se assustou e depois conseguiu reequilibrar. E aí veio o gol de pênalti e foi vestiário com 2-1. A substituição do Wagner, que deu aquela entrevista que estava machucado, com o pé direito estourado, que ele não conseguia pesar direito, estava dormente. Então, se vai botar um jogador assim, é melhor não colocar. E aproveitar agora que tem 2 semanas, bota ele no estaleiro e recupera. Eu queria falar de 2 lances pontuais aqui, e aí deixo que vocês se embolem para falar. Primeiro é o seguinte,
que vocês acharam da saída do Cavalieri no primeiro gol? E segundo, o Kennedy, que o Léo Prazeres acha que vai ser o maior do Fluminense nos próximos 3 anos, teve uma bola... O Rosa disse que é lindo, hein? Teve uma bola que ele driblou o goleiro, por não ter, se não me engano, por não ter a perna direita, não chutou, aí ele voltou para dar com a perna esquerda e jogar para fora. Quer que eu queria comentar esses dois lances. O lance do Kennedy, o Caldeira, você lembra muito aquela história? Sabe aqueles garotinhos meio gordinhos da pelada que eles não sabem jogar bola, batem a bola com a chapa de pé de lado levantando a perna? Foi o que o Kennedy fez, ele não tinha perna nenhuma. O chute dele foi pavoroso. Mas eu não digo nem o chute, quando ele deu o drible, acho que ele já podia ter finalizado ali. Ele não arriscou, ele preferiu voltar. Precisou voltar, deu tempo pro goleiro pra bater o super Não precisava nem dar o drible. A bola veio, ele dá um tapa aqui de lado, cara, não precisa. E o Cavalieri, eu queria dizer o seguinte, eu não tenho dúvidas que o Cavalieri é um grande goleiro no atual momento do futebol brasileiro, embora eu acho que a gente tem que reconhecer certas hipérboles, principalmente se tratando de Fluminense, onde qualquer jogador, quando tem uma performance um pouco maior, é tido como novo herói, novo preguinho, novo Castilho. As pessoas, eu acho que tem que ter uma certa consciência que não é bem assim. O Cavalieri já teve grandes momentos no Fluminense, momentos fantásticos dele, inclusive que justificaram a sua ida para a seleção brasileira, e teve outros que não foram bons. É o goleiro de alternância. Realmente, de um tempo para cá, nesse ano, inclusive, ele tem alternado partidas ótimas com outras que, assim, são pavorosas. Eu chamo a atenção para o seguinte, eu jamais crucificaria ele pela cobrança do pênalti que acabou determinando a decisão da vaga. Mas vem lembrar que eu reparei que umas 7, 8 bolas que ele depois com o pé no decorrer da partida, ele errou todas. Ou as bolas saíram ou caíram nos pés de jogadores do Botafogo. Quer dizer, não custa nada trabalhar um pouco isso, né? E trabalhar a saída de gol, uma série de outros fatores. Agora, tem crédito, é um herói tricolor, é um campeão pelo clube, merece todo respeito. Agora, precisa ter atenção, porque vem um campeonato mais forte aí, e a gente precisa ter cuidado, porque não vai ter mais essa moleza de Barra Mansa, de Madureira, do que for. Agora a coisa é mais complicada. E precisamos dele, né? Precisa de um goleiro. Sim. Todo bom time começa com goleiro, ele é um bom goleiro. Só que tá numa fase... Só para terminar aqui, que acabou no primeiro... Assim, pênalti, né? Assim, eu não acho que pênalti é loteria, pênalti realmente é competência. Muita gente criticou o nosso querido Dubin ter escalado o Gerson e o Kennedy para bater pênalti. Eu acho que não. Cara, estão ali para isso, entendeu? E outra coisa, assim, foi, assim, para ganhar músculo, ali podia, assim, você sair de uma semifinal do Carioca é chato, mas, cara, é muito pior depois sair de uma Copa do Brasil. Então acho que isso foi um momento para eles baterem mesmo. Não foram bem, bateram mal, mas é isso, né? Dos que perderam, dos 4 batedores, 2 do Fluminense e 2 do Vasco perderam na alternada do Botafogo, todos foram canhotos e todos bateram do lado esquerdo. O cara fazia, canhoto, vai bater do lado esquerdo. Era batata, caía e pegava, assim. Se você pegar o retrospecto, agora, o Drubsky quer treinar, agora o Cavalieri vai bater pênalti. O Paulo, que é estatístico, fala assim, quantas vezes um goleiro, uma disputa de pênalti, bate por década. Não, a última vez que aconteceu com o Fluminense foi uma partida pelo campeonato. Não, numa partida pelo Campeonato Brasileiro de 1988. Na época, se exigia que as partidas empatadas fossem decididas em pênalti. Eu me lembro dessa época. E o Fluminense e Botafogo Maracanã tarde, não foi isso? Mas não foi nesse jogo. Foi no jogo Fluminense e Vasco que a gente perdeu por 10-9 ou 9-8 também, com os goleiros batendo. O Acácio, o Ricardo Pinto perdeu o pênalti pro Fluminense, e aí o Acácio bateu e fez o gol. Mas teve um, se não me engano, em 2000 e pouco, o Fluminense eliminou o Vasco, foi 12-11 e o Murilo fez. Teve isso também, é verdade. É verdade. Pessoal, o tempo está acabando, pênalti é pênalti, infelizmente. O Fluminense está eliminado, mas daqui a 2 semanas teremos um Brasileirão. Aí eu quero ver o presidente do Botafogo fazer a gracinha que ele está fazendo aqui agora. Até daqui a pouco. É o seguinte, daqui a pouco volta ele aí, o perigote da comunidade GLS, Léo Prazeres. Léo Prazeres, o amigo do Kennedy. Olha aí. Até daqui a pouco.